Mais tarde, na noite de quarta, o Planalto enviou uma nota oficial sobre o tema. O texto da Secretaria de Comunicação da Presidência diz que não houve intenção de criticar o Carnaval de forma genérica, e sim de criticar uma distorção clara do espírito momesco, que simboliza a descontração, a ironia, a crítica saudável e a criatividade da nossa maior e mais democrática festa popular. Oficialmente, Jair Bolsonaro voltou ao trabalho no começo da tarde desta quarta-feira. A agenda oficial registrava que ele trabalharia em despachos internos a partir das 14 horas. Na prática, porém, o presidente voltou à ativa antes mesmo do fim do carnaval. Na terça-feira, Bolsonaro teve uma reunião pela manhã com o ministro Onyx Lorenzoni, Casa Civil, para tratar da agenda do governo para os próximos dias. Antes do feriado, o governo publicou uma série de medidas importantes no Diário Oficial e que ainda devem gerar repercussão nos próximos dias. Como destacou a newsletter especializada Brasil Real Oficial, houve alterações nas regras seguidas pelo IBAMA ao fazer o licenciamento ambiental de projetos, mudanças na forma como a União repassa dinheiro a municípios atingidos por situações de calamidade pública, e novas atribuições para o empresário mineiro Salim Matar, atual secretário de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia. Ele passará a ter poderes sobre a indicação dos presidentes de empresas estatais. Apresentada pelo governo no dia 20 de fevereiro, a proposta de reforma da Previdência começa a tramitar oficialmente no Congresso nesta semana, com o início dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A reforma da Previdência tramita como uma proposta de emenda à Constituição, PEC, na sigla. Por isso, terá na CCJ da Câmara o seu primeiro teste. A expectativa é de que esteja entre as primeiras medidas a serem votadas. Cabe à CCJ avaliar se a proposta e as emendas feitas pelos deputados estão de acordo com as leis e a Constituição. Depois da reunião de terça-feira com Bolsonaro, Onyx se disse confiante sobre a tramitação do projeto. Estamos muito seguros da nova Previdência, que apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ, da Câmara, depois a Comissão Especial e, aí, virão os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer, disse ele a jornalistas. Por causa das regras internas da Câmara, cabe ao PSL de Bolsonaro indicar o presidente da CCJ e o partido escolheu um deputado federal de primeiro mandato, Felipe Francini, PSL-PR. Ele terá o poder de definir quais projetos serão votados na comissão, e de comandar os trabalhos durante as sessões. Já o nome do relator da reforma na CCJ da Câmara ainda é desconhecido. Formalmente, a escolha do relator cabe ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, de EMRJ. Poucos deputados se apresentaram para a tarefa até agora, entre eles os demistas Kim Kataguiri, SP, e Pedro Paulo, RJ, nos bastidores, porém, a escolha de um dos dois é considerada pouco provável. Um nome possível é o do deputado Agnaldo Ribeiro, PPPB, ele é próximo de Maia e, inclusive, participou na semana pré-carnaval de uma reunião com o presidente da Câmara e o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a Previdência. Na sexta-feira pré-carnaval, o governo publicou a medida provisória 873/2019, que determina que os trabalhadores assalariados paguem individualmente a contribuição sindical às suas entidades de classe, por meio de boletos bancários. A medida regulamenta o fim da contribuição obrigatória, determinado pela reforma trabalhista aprovada em 2017, no governo do ex-presidente Michel Temer, MDB. Antes da reforma, a contribuição era cobrada diretamente do salário dos trabalhadores. Equivalia a um dia de trabalho, descontada no contra-cheque do mês de março. Mas só agora, na volta do recesso, o tema realmente começará a tramitar no Congresso. Uma comissão mista, com deputados e senadores, deve ser criada esta semana para analisar a medida provisória. O projeto é polêmico e deve constar na pauta de protestos das centrais sindicais.
Há manifestações convocadas para o Dia Internacional da Mulher 08 de março. O advogado trabalhista Maurício Correia da Veiga explica que, apesar da contribuição ter sido formalmente extinta com a reforma de Temer, na prática ela continuava ocorrendo. A reforma estabeleceu a necessidade de autorização do trabalhador para a cobrança dessa contribuição. E, desde então, os sindicatos começaram a incluir este pagamento como um ponto das convenções coletivas, aprovadas em assembleias sindicais. Várias decisões judiciais também referendaram estes acordos. O que o governo está dizendo agora, com a MP, é que a autorização tem de ser explícita, individual, de cada trabalhador, diz Correia, que integra o escritório Correia da Veiga Advogados. Pessoalmente sou a favor de vários pontos da reforma e acho que o fim da contribuição obrigatória é um avanço. Mas a forma como o Executivo apresentou esta reforma é uma afronta ao Judiciário, que tem decidido de outra forma, e ao próprio texto da reforma trabalhista, que deu mais peso às negociações coletivas. Porque não pode o sindicato, que é o porta-voz daquela categoria, negociar nesse sentido. Para mim, esta medida provisória é inconstitucional, diz Correia. Na primeira semana pós-carnaval, o governo deve ampliar seus esforços para ganhar a simpatia de deputados e senadores por meio da liberação de cargos de baixo escalão no governo e a liberação de emendas ao orçamento para deputados de primeiro mandato. Segundo estimativas do próprio governo, até 1.000 cargos podem ser negociados com os deputados. Entrariam no pacote as chefias de órgãos do governo federal nos estados. Segundo o secretário da Casa Civil para a Câmara, o ex-deputado federal Carlos Manato, não se trata de toma lá, dá cá, todas as indicações teriam de seguir critérios técnicos. Ou seja, apesar de indicadas pelos deputados e senadores, os novos dirigentes teriam de ser pessoas qualificadas para seus postos. O governo também tem um plano para angariar apoios por meio das emendas que deputados e senadores apresentam ao orçamento da União. Todos os anos, o governo federal congela uma parte do valor dessas emendas, o nome técnico é contingenciamento. As emendas são pequenas modificações que os congressistas fazem no texto do orçamento, geralmente direcionando recursos para obras e serviços do governo federal em suas bases eleitorais. O governo Bolsonaro deve ainda criar uma forma de liberar um montante em emendas para deputados e senadores que estão em seu primeiro mandato. Como o orçamento hoje em vigor foi aprovado no ano passado, eles não tiveram oportunidade de apresentar suas demandas. O esforço para ganhar simpatia no Congresso está relacionado à necessidade de apoio para a reforma da Previdência. Há consenso entre analistas e políticos de que o governo ainda não tem os votos necessários para aprovar a proposta.